Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Mirinho e estou aqui para falar com vocês sobre política. E pessoal, hoje é um tema bem atual que nós vamos falar, que é a CPI. Explicar para vocês, para quem não conhece, porque muita gente vê na televisão a palavra CPI, mas fala, gente, da onde surgiu isso? Para que serve? É muito barulho. Eu sei que é lá do Congresso, é do Senado, é os políticos. É uma investigação sobre o presidente da República, né? Então, pessoal, nesse vídeo nós vamos estar falando sobre CPI. Pessoal, aproveita, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo. Então, pessoal, nesse vídeo nós vamos estar falando, como a gente disse na abertura, a gente vai estar falando sobre CPI. O que é uma CPI? Quantas CPIs já existiram na nossa história, as mais importantes? Como ela é formada? Por que ela existe? A oposição, a situação... Os meios de comunicação, a importância dos meios de comunicação é muito grande. Ao longo da história, nas outras CPIs, a gente nota que a imprensa teve em cima e às vezes ela nem sempre fez a cobertura como deve ser feita. Porque, pessoal, a imprensa, ela é feita para noticiar, para informar, não é para ter lado, não é para Rede Globo colocar tudo aquilo e insistir em matérias maçantes contra o Bolsonaro. Ou não é, por exemplo, a Record, o SBT e a Bandeirantes ficar cortando coisas que não são do lado do presidente, ficar diminuindo, não falando, sabe? A imprensa é feita para noticiar, e noticiar corretamente, ela não tem que ter lado, entendeu? Então, pessoal, nós vamos estar falando, como eu disse anteriormente, como é uma CPI, como ela é formada. E nós vamos falar também quantas CPIs foram formadas ao longo da história, as mais importantes. Nós vamos falar, teve a CPI do Collor, teve a CPI dos Correios, do PT, do Petrolão, do PT, que foi ali que nocauteou um pouco o PT. Nós tivemos no futebol, teve 2 vezes do futebol, vendo sobrou, pessoal, até ali uma época ali, sobrou para os ricos, sobrou para o Pelé. Depois tentaram abrir uma outra CPI, essa já mais na frente não deu em nada. Teve também a CPI do Judiciário, onde tinha o juiz Lalau, lembra? O Luiz Estevão. Então, durante a história, você deve ter ouvido falar muito de CPIs. Então, por isso que nós estamos falando sobre esse assunto, estamos mostrando para você ir analisando todas as CPIs que tiveram durante esses tempos, porque nós estamos vivendo uma CPI agora. Então, você vai tirando ideia de como está se comportando os meios de comunicações, porque, afinal, você está vivendo uma pandemia. E a CPI é sobre a Covid. Então, muito disso você sabe, você está vivendo. E aí as pessoas se perguntam, mas para que serve a CPI? Até onde ela pode levar? O que vai acontecer com o presidente, se ele for condenado? Ele pode ser condenado, como ele pode ser inocentado também. A CPI ela é criada justamente para isso, para investigar uma denúncia. Então, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês anteriormente. A postura dos meios de comunicação é muito importante, vocês ficam de olho, e vocês mesmos, que eu acabei de dizer agora há pouco, vocês estão vivendo a pandemia, vocês estão vivendo o dia a dia. Muitas das coisas aconteceram na sua cidade, no seu estado, e você vai poder analisar, fazer uma análise e ver o que a imprensa está falando, ver o que os senadores de oposição estão falando, os de situação estão falando, aí você vai poder fazer uma análise melhor. Então, pessoal, você pode estar se perguntando, para que serve uma CPI? E onde ela vai parar? Bom, ela pode inocentar a pessoa que está sendo julgada, que está sendo investigada. Então, pessoal, a CPI pode levar até o impeachment. O impeachment, quem vai votar vão ser os parlamentares, eles que vão decidir. Agora, pessoal, isso que é muito importante, porque pode até uma acusação, mas para que o impeachment seja levado à frente, vai depender do voto dos parlamentares. E também tem uma coisa muito importante para um presidente ser tirado, que é a rua. O que é a rua? É o povo gritando lá na rua e é ali que vai ter a pressão, porque os deputados, senadores, eles sofrem pressão. Se eles verem que tem muito barulho na rua a favor ou contra, geralmente eles acompanham. Mesmo aqueles que recebem favores do governo, na hora do vamos ver, se tiver rua, é complicado. Então, pessoal, um dos fatores mais importantes quando se cria uma CPI que chega ao impeachment, é que tenha rua para tirar a pessoa que o Congresso, os parlamentares estão querendo caçar, entendeu? E aí que entra novamente os meios de comunicação. Você sabe que os meios de comunicação têm seus interesses, então você tem que ficar de olho, porque quando tem a rua, se chegar, pessoal, na questão do impeachment, nós estamos aqui falando de CPI, mas estou dando um exemplo. Se lá na frente acontecer isso,
os meios de comunicação, às vezes vão ter seus interesses. Ah, tem 100 mil pessoas na rua. Aí quem não tem interesse fala que tinha 30 mil. O que tinha interesse fala, não, tinha 200, 300 mil pessoas, segundo a polícia militar, não sei quantos campos de futebol, né? Que geralmente o pessoal, eles usam essa metodologia para saber quantas pessoas tinham no local. E pessoal, vou deixar uma perguntinha aqui, só para vocês, vão comentando aí para ver se vocês estão bem, acompanhando e sabendo, assim, ao longo da nossa história. Quem vocês acham que foi caçado através de uma CPI? A Dilma Rousseff ou Fernando Collor de Mello? Ou os dois? Comente aí, deixa aí a sua opinião. Vamos ver se vocês estão mesmo assim na ponta dos cascos. Pessoal, então nós fizemos assim uma análise geral do que é a CPI, dos meios de comunicação, de quantas as vezes ela teve, as mais importantes, para vocês assim ficar mais ou menos sabendo a par que isso não é um nome novo que está chegando para nossas vidas. A CPI está vindo aí desde muitos tempos. Desde o tempo do Collor de Mello, e passou pelo PT, e agora chegou no Bolsonaro. Então, é um assunto atual. Vocês ficam de olho nos meios de comunicação, como eu sempre falo para vocês. Vocês estão vivendo, né? Hoje uma pandemia. Vocês vão fazer análise. Não somos nós aqui que vai dizer quem é culpado e quem não é. A CPI está aí justamente para investigar. E aí ela vai chegar a um denominador comum. Tá bom? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixe um joinha aí pra gente. Compartilhe o nosso vídeo.